Provérbios 9, 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria, princípio, você sabe o que é princípio. É o que antecede, é o começo. Então, o princípio da sabedoria, o que vai fazer você ser uma pessoa sábia, é ter temor. Então, o temor, ele se torna uma bússola. Ele se torna como uma bússola na sua vida. Ele vai te guiar a tomar decisões sábias. Ele vai te livrar de tomar decisões que vão ser tragédias na sua vida. O temor de Deus vai te livrar de tragédias. Olha que precioso. Será que esse temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é colocar a palavra do Senhor, a vontade do Senhor em evidência na sua vida. É tornar as coisas de Deus, sabe, como algo prioritário na sua vida. Isso é precioso, isso vai te livrar. Então a fidelidade, essa obediência, esse caminhar com o Senhor, né, é um traço do caráter de Deus. Quando você decide, então, ser fiel à palavra, quando você anda na fidelidade do Senhor, você está expressando o caráter de Deus, porque o Senhor, ele é fiel. Fala assim, o Senhor é fiel. Então, ele é um traço do caráter dele. Nós somos a sua imagem e semelhança. Quando você decide ser alguém fiel, quando você decide andar na fidelidade, você está se tornando alguém que anda com semelhança ao seu Criador. Isso é precioso você entender. E eu quero ministrar para você hoje. O tema da palavra hoje é: sua fidelidade começa no pouco. Sua fidelidade, sabe? A sua fidelidade começa no pouco. A gente quer ser fiel no muito. A gente quer, quando eu tiver isso, eu vou dar o dízimo. Quando eu receber tal salário, eu vou dizimar. Você deve ser fiel no pouco. O pouco é a coisa que, às vezes, nós desprezamos o pouco. Mas eu quero te dizer, isso fala a seu respeito, fala do seu caráter. Sabe, Lucas 16, do verso 10 ao 12, fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Interessante, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Não é quem é fiel no muito é fiel no pouco. É quem é fiel no pouco é fiel no muito. Isso é caráter. Continuando o texto, fala: quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis à aplicação das riquezas de origem injusta, riqueza de origem injusta, é tudo que envolve o mundo. Isso é injusto, é de origem iníqua, de origem injusta. Isso não quer dizer que é pecado. Não tem nada a ver com o pecado, esse termo, essa expressão. Tem a ver, tudo aquilo que é produzido no mundo é de origem iníqua. Então, se, pois, não vos tornardes fiéis nas aplicações das riquezas de origem iníquas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos tornais fiéis na aplicação do alheio. O que é alheio? É o do outro. Se você não se tornar, sabe, fiel à aplicação do que é do outro, porque o que mostra o seu caráter é quando você está cuidando das coisas do outro. Como é que você cuida quando é do outro? De qualquer jeito? Você deveria cuidar melhor do que você cuida do seu, sabia? O dia que eu estiver na minha empresa, pois se você não for um funcionário que é leal ao seu patrão, você não vai nem ter a sua empresa. Seja o melhor funcionário que o Senhor te colocará na sua empresa. Seja fiel à administração, ao que é do outro. Tem gente que chega atrasado no emprego e acha que é bonito. Estou nem aí. Olha o tanto que eu ganho. Você quer ganhar mais? Seja fiel. Chega antes até do horário. Você deveria chegar antes. Se você quer honrar, chega antes. Tem gente que gosta eu já falei uma vez, até gravei uma vez sobre isso, né? Sobre a questão do horário. Quando você marca um horário, aquele horário já não é mais seu. É de quem você marcou. Aquele horário passa a ser da outra pessoa. Seja, sabe, alguém que honra os compromissos, os horários. Então, ser fiel ao alheio. Se você não for fiel ao alheio, quem vos dará o que é vosso?
Quem vos dará o seu trabalho? Se você não for fiel como empregado, quem vai te dar uma empresa para você tocar? Está dizendo isso no texto, amado. Eu estou só traduzindo para você numa linguagem circunstancial da nossa vida, temporal, que serve para a nossa aplicação da nossa vida hoje. Só isso que eu estou fazendo. Então, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Dinheiro pode ser chamado de riqueza, mas prosperidade é muito mais do que dinheiro. É mais do que acumular bens. Prosperidade é muito mais do que você ter muitos recursos, muitos bens. A prosperidade atinge todas as áreas do seu ser, inclusive o seu físico, o seu corpo, sua saúde. Isso é prosperidade. Pessoa que é saudável, prosperidade, amado. Glória a Deus. Nós precisamos preocupar com o templo do Espírito Santo e cuidar do nosso corpo. Isso é prosperidade. Falando de prosperidade, eu me lembro daquele texto que está em 2 Reis 4, que fala da mulher sunamita, aquela mulher rica, que cuidou, né, que atendeu Eliseu ali, que deixou ele ficar, ela construiu um quarto para ele, ele passava e ela sempre servia a ele um lanche ali, né? E ele então, ela cuidava dele, era tão honrosa ela que ela mandou construir um quarto. Ela era rica, tinha posses para isso. Mas aquela mulher era apenas rica, ela não era próspera em algumas áreas. Em algumas áreas, ela era pobre, miserável. Ela tinha um casamento, tinha um esposo, fala que a palavra fala que ele já era de idade, mas ela não tinha filhos. Mas então ela era uma mulher pobre em alguns pontos. Ela era alguém que era miserável em relação a alguns critérios que a gente pudesse olhar. Sabe? Interessante nós entendermos isso. Então a primeira prosperidade que nós precisamos observar na nossa vida é a prosperidade no Espírito. Essa é a prosperidade que nós devemos ter mais cuidado. Se você é salvo, você ainda... Sabe, se você não é salvo, você ainda é um homem mais miserável. Porque a palavra do Senhor fala que, a Bíblia diz que hoje te pedirão a sua alma. E o que tens, com quem será, como será, com o que tens, como será a sua vida? Para quem será o que você tem? Tem gente que está mais preocupado com ter as posses do que conhecer o Senhor, o seu Criador. A coisa mais importante que nós temos é conhecer o Senhor e ser conhecido dele. Será que o Senhor te conhece? Quando chegar lá diante do dia dele, como é que vai ser, hein? Vai falar o que para você? Não te conheço. Senhor, no teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. Quem é você? Não te conheço. Meu Deus. Você não pensa nisso? Deveria pensar. Nós deveríamos pensar. Porque nós passaremos a eternidade ao lado do Senhor. Então, quando nós somos salvos, nós desfrutamos de uma paz, né? E essa é a base da prosperidade. A base da prosperidade é a paz. E essa paz quem só pode nos dar é o Senhor. Só Ele pode nos dar essa paz. Então, nós também podemos ser prósperos em nossa alma. Muitos vivem em depressão, angústia, ansiedade, cheio de feridas, cheio de mágoa. Tem gente que é cheio de mágoa. Que tem gente que fala, eu não perdoo. Como você é um crente que diz que não perdoa? Como isso pode acontecer na sua vida? São feridas na sua alma, mágoa, né? Todo tipo de aflição no coração. Então tem gente que vive às vezes uma vida cheia de problemas na sua alma. Nós precisamos também, então, além do nosso espírito, nós precisamos de ter uma prosperidade espiritual, nós precisamos ter uma prosperidade na nossa alma. Você está entendendo a mensagem? Você precisa de desfrutar disso. Sabe? Viver uma vida sem angústia, sem aflição. Estou preocupado com a conta que vai vencer. Quero te dizer, o Senhor vai prover na sua vida. Confia, descansa que você vai ver a provisão. A sua ansiedade vai te provar apenas uma coisa, que você não consegue mudar a história. Presta atenção no que eu vou repetir isso. Às vezes você fala assim, não, eu tenho que fazer, não posso ficar desse jeito, tão tranquilo, com as coisas acontecendo. Você vai depender do Senhor e descansar. Porque se você ficar querendo correr no desespero, você vai tentar fazer no seu braço e você vai chegar no final com qual conclusão?
não dei conta. É o que vai acontecer. Com qual propósito? Te provar que você não é capaz. Mas se você depender do Senhor, você tiver descanso, na paz, você vai perceber o que vai acontecer no dia. Vai aparecer a provisão. Vai aparecer o recurso. Vai aparecer, um caminho vai surgir. Uma porta vai abrir. Um recurso vai chegar. Você vai até achar que é coincidência. Não é, é Jesuscidência. É a divina provisão do Senhor na sua vida. Você vai ver as coisas acontecendo. Porque você tem paz. Você deita e dorme. Você descansa. Descansa onde? Com problemas, você descansa no Senhor. Porque paz não é deitar numa rede e balançar nela. Isso é ter paz, não. Ter paz é viver situações difíceis, atribuladas, e assim mesmo você confiar que a mão do Senhor é com você. Você levantar diante do desafio do dia e você falar assim: eu creio que o Senhor cuida de mim. Eu creio que não vai haver falta de nada na minha casa. Eu creio que a mão dele me protege. Você vai continuar dizendo isso. No meio dessa situação, isso vai gerar no seu coração uma coisa poderosa, que é paz. Tudo já foi feito. Nós estamos diante de uma obra consumada. Eu não canso de repetir isso. E você não deve se cansar de ouvir. Porque essa verdade, ela precisa de ser cada vez mais lembrada. Quanto mais você lembrar dessa verdade que já está tudo feito, você enfrenta os desafios da vida com a certeza de que tudo já deu certo. Eu estou com um problema, eu não sei como vou lidar com ele. Eu quero dizer, o Senhor sabe. Ele tem o caminho para você. Confia no Senhor. Amém? É assim que nós devemos caminhar. É assim que nós devemos avançar. Sabe? Então, tais pessoas são prósperas. Pessoas que têm a sua alma tranquila, têm o seu espírito firmado nas verdades, sabe? Então faz parte da prosperidade da nossa alma, ter uma família estruturada, ter filhos que vão crescendo nessa verdade, ter uma família organizada, isso é poderoso, sabe? Famílias que crescem no temor de Deus. Precisamos também de prosperidade no nosso corpo físico, como eu falei agora. Não importa o quanto dinheiro nós temos acumulado, sem saúde, a prosperidade financeira não faz nenhum sentido. O que adianta você ter provisão financeira, mas não ter saúde? Não ter uma vida equilibrada, no sentido do seu organismo, da sua saúde. Sabe, é importante você entender isso e começar a rever os seus hábitos, nossos hábitos. Eu sou uma pessoa que eu preciso de alguma forma andar numa dieta, né? De vez em quando eu quebro essa dieta, mas eu estou lá monitorando. Eu percebo que quando a coisa piora, a gente tem que ter o controle. Nós não devemos abrir mão desse controle. Então quem é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Fala para o seu irmão assim: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Sabe, nesse texto de Lucas aqui, o Senhor nos ensina. Ele nos ensina como escolher, sabe, colaboradores. Quantos aqui tem empresa? Levanta aí, Marção, você tem empresa. Então, na verdade, ensina você a escolher o seu cônjuge, sua corte. Esse texto nos ensina. Você não deve casar com uma pessoa que você percebe nela que ela tem hábitos que não condizem com isso que nós compartilhamos aqui. Não é fiel no pouco. Uma pessoa que não valoriza a pontualidade, que não valoriza, sabe, o compromisso que foi feito com alguém. Você ser fiel no pouco. Tem gente que marca com você e não dá nem satisfação, porque não vai. Coisa feia. Marca um serviço com você e não faz. E fica por isso. Você deve avaliar com quem você vai colocar na sua equipe de trabalho. Quem você vai casar. Viu, solteiros aí? Avalia bem, solteiros. Como é que é o comportamento, como é que é o caráter dessa pessoa. Então, o caráter é o segredo. É o segredo que você deve observar. Como podemos saber se alguém possui
um bom caráter, de acordo com as Escrituras. Não podemos avaliar simplesmente pelo charme, amados. Pela boa conversa. Cuidado com o tipo de conversa que você está ouvindo, que você está deixando levar. Pela eloquência, né? Pela personalidade atraente, descontraído, cheio de graça. Eu morro de rir quando eu estou com tal pessoa. É tão engraçado. Cuidado para você não cair nessas ciladas. A palavra do Senhor está nos ensinando como é que você vai escolher o seu cônjuge, o seu casamento, com quem você vai casar. Ficou silêncio na plateia. Oh, Jesus! Anota, irmã, anota. O Senhor diz: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não, foi só um vacilinho. Não, vai ser um vacilinho e um vacilão agorinha. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Então o Senhor nos mostra que a fidelidade em coisas pequenas é um sinal. Você está procurando uma coisa grande para você avaliar uma pessoa. Não! É no pouco que você avalia. Porque talvez você não vai encontrar coisas grandes para você avaliar. Você não vai ver coisas grandes, mas você vai ver coisas pequenas. E tem gente que vai atropelando aqui, irmãos. E está achando que está tudo certo. Não está. Sabe? Você marcou um compromisso de pagar uma conta que você fez. Vai lá e paga. Mas não deu, vai lá e justifica. Vai lá e presta conta. Vai lá e remarca a data. Isso é seriedade, porque problema todo mundo pode passar. Pode ou não pode? Mesmo que você tenha feito um compromisso de pagar uma conta e naquele dia o dinheiro não veio. Mas você passa por cima, você não vai... a pessoa está vindo de lá, você fala, ixi, estou devendo para ele, não posso nem ver. Era ontem que eu tinha que pagar. Desvia a rota. Não! Você não deveria ter nem permitido passar um dia. Mas passou, agora você vai lá. Encontra com ele. Isso é caráter. Em nome do Senhor Jesus. Ser correto no pouco é ser correto lá no trabalho. Tem gente que fica no trabalho usando celular. No horário do trabalho, ele vai para o banheiro. Mas vai para o banheiro para sentar no vaso para mexer no celular. Pode ir no banheiro nessa empresa? Está sendo desonesto. Está sendo desonesto. Aquele tempo não é seu, é do seu patrão. Mas o que seriam essas coisas pequenas? Mais do que isso que nós estamos falando aqui. Tem mais alguma coisa? O Senhor explica que as coisas pequenas são as riquezas de origem iníqua. Essas coisas pequenas são as riquezas de origem iníqua. As coisas grandes são aquelas riquezas que são as verdadeiras riquezas. As coisas grandes são as verdadeiras riquezas. O dinheiro, entenda uma coisa, o dinheiro é sempre de origem iníqua. Você não sabe de onde veio o dinheiro que você pegou. Por onde ele passou. Mesmo que seja Pix, mesmo que não seja um dinheiro físico, seja um dinheiro virtual. Porque o Pix é um dinheiro virtual, né? Caiu na sua conta, mas ele veio de qual conta? Em qual conta ele veio antes da conta que você recebeu? Qual que ela passou antes? Esse dinheiro está circulando. Chuva? Em julho? Estou entendendo, não. Esse mundo está diferente, irmão. Então, mas como é que nós santificamos? E a palavra nos ensina que você santifica o seu dinheiro dando dízimo. Porque o dinheiro chega nas suas mãos, ele é iníquo. Você dizima, ele se torna santificado. Olha que coisa preciosa. O dízimo é a maneira de você santificar o dinheiro que passa que vem para você. É a forma de você santificá-lo. Então esse é um princípio que o Senhor nos ensina a santificar através do dízimo. Em Romanos 11:16. Os 10%, quando você traz os 10%, está significando o 100%. Quando os irmãos, que eu vi aqui que tinham os irmãos dizimando, ficaram aqui para a oração,
Então esses irmãos estavam trazendo 10%, mas os 10% representavam os 100%. Quando eles faziam isso, eles estavam santificando. Olha o que diz a palavra aqui em Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, quando você traz, quando você recebe, você está santificando o restante. Você está santificando. Então, a verdadeira riqueza certamente se refere à unção e à sabedoria. Fala assim, a verdadeira riqueza se refere à unção e sabedoria. Coisa mais preciosa que você deve procurar ter no Senhor. Depender dele, acessar a unção, acessar a sabedoria. A unção muda a chave na sua vida, lá no seu trabalho. Pessoas que têm unção veem insights de criatividade, de alternativa, de projetos, né? Você está lá fazendo um planejamento, de repente surge uma grande ideia, nós vamos fazer tal ação. Quando você apresenta o seu projeto, alguém fala, nossa, é mesmo? Que legal isso que você está falando aqui, vai dar certo. Mas aquilo ali é porque você tinha unção, sabedoria que o Senhor te deu. Essa é a verdadeira riqueza. Uma pessoa que é sábia, ela é bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. Tudo prospera na vida dela. Então pensamos que se formos fiéis nas coisas espirituais, nós pensamos isso. Aí o Senhor vai nos prosperar nas financeiras, nas coisas financeiras. Então se nós formos honrar o Senhor espiritualmente, então nós vamos prosperar. Não é assim. Não é desse jeito. É o contrário. É justamente o oposto. Se formos fiéis com o dinheiro que temos nas nossas mãos, Ele nos dará as verdadeiras riquezas. Então, quando você traz, quando você recebe, você está santificando o restante. Você está santificando. Então, a verdadeira riqueza certamente se refere à unção e à sabedoria. Fala assim, a verdadeira riqueza se refere à unção e sabedoria. Coisa mais preciosa que você deve procurar ter no Senhor. Depender dele, acessar a unção, acessar a sabedoria. A unção muda a chave na sua vida, lá no seu trabalho. Pessoas que têm unção veem insights de criatividade, de alternativa, de projetos, né? Você está lá fazendo um planejamento, de repente surge uma grande ideia, nós vamos fazer tal ação. Quando você apresenta o seu projeto, alguém fala, nossa, é mesmo? Que legal isso que você está falando aqui, vai dar certo. Mas aquilo ali é porque você tinha unção, sabedoria que o Senhor te deu. Essa é a verdadeira riqueza. Uma pessoa que é sábia, ela é bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. Tudo prospera na vida dela. Então pensamos que se formos fiéis nas coisas espirituais, nós pensamos isso. Aí o Senhor vai nos prosperar nas financeiras, nas coisas financeiras. Então se nós formos honrar o Senhor espiritualmente, então nós vamos prosperar. Não é assim. Não é desse jeito. É o contrário. É justamente o oposto. Se formos fiéis com o dinheiro que temos nas nossas mãos, Ele nos dará as verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas virão por meio da nossa fidelidade com o recurso financeiro. É exatamente o oposto, porque às vezes você sentou aqui, você já pensava isso, não, eu vou para a igreja, se eu for para a igreja, vou direitinho, aí Deus vai me prosperar. Não é assim. Você tem que ser fiel nas coisas financeiras, e depois Ele vai te prosperar em outras áreas, com a sabedoria. Então, você pode confiar na palavra de Deus, porque Ele é um Deus bondoso. O Senhor está aqui usando a palavra para nos instruir. Ele provou que nos ama, dando Jesus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar. Ele não poupou nem o seu único filho, por amor a nós. Você tem dúvida de que você é amado? Você não precisa ter dúvida. Então, Ele não enviou um anjo para morrer no nosso lugar.
Ele não mandou, não, um anjo. Ele mandou seu filho. Seria fácil mandar um anjo. Ele falou, não, ele mandou o seu filho. Então tudo o que ele fez é para nos abençoar. Sua palavra não é para nossa destruição, mas é para nossa instrução a palavra. Ele não colocou a palavra para você se sentir oprimido pela palavra, massacrado, pressionado, mas a palavra é instrução. O Senhor não diz, se você servir bem, se você for um bom servo na videira de Teresópolis, eu vou te confiar as riquezas. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Se você for confiável com o dinheiro, ele diz isso, olha o que ele diz, se você for confiável ao lidar com o dinheiro, eu vou lhe dar as verdadeiras riquezas. Se você for confiável, verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus, é a unção do Espírito Santo. É uma questão de revelação, amados. Tudo isso, a revelação vai te dar esse entendimento. A revelação na verdade, a verdade sendo revelada a você, vai permitir você valorizar isso. Paulo tinha revelação. O Espírito Santo trouxe ao Paulo a revelação daquilo que ele estava vivendo. Aqui em Filipenses 3:8 fala assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu tenho por perda tudo. Eu tenho tudo por pouco valor, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Pelo conhecer Jesus, tudo é desprezível. Você deveria pensar a mesma coisa. Paulo está nos ensinando aqui. Mas às vezes você prioriza uma faculdade. Pode estudar, gente. Não quero que ninguém não estude aqui, não. Apoio todo mundo a estudar. Mas você deixa de valorizar as coisas do Senhor. Continuando a leitura do texto. Pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Sofri a perda de desvalorizar essas outras coisas. E considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei. Que vem da lei, o que quer dizer? Eu não tenho a minha justiça que vem pela obediência. Eu não tenho a minha justiça que vem pelo meu comportamento. Eu não tenho a justiça que vem pelo meu desempenho, pela minha performance. Mas a saber a justiça que vem de Deus pela fé. A minha justiça vem de Deus pela fé. Fala assim, eu creio que Jesus cumpriu na cruz toda a minha dívida. Eu não tenho mais dívida. Você não tem mais dívida. Você é perdoado. Então, Paulo, ele crê nessa verdade e anda nessa verdade. Então, o dinheiro não é prosperidade, mas é riqueza. É bom ter riqueza, mas dinheiro não é prosperidade. Talvez você vai encontrar muita gente rica, mas não é próspera. Casa destruída, lar destruído, falta de harmonia em casa, tudo destruído, uma lástima. Então, o nosso maior bem é Cristo revelado, a coisa mais preciosa, amado. Tem gente que você vai na casa dele, você sente prosperidade na casa dele. Mas ele é pobre financeiramente, mas tem prosperidade. Não falta nada naquela casa. Tem alegria naquela casa, tem harmonia naquela casa. Aleluia! Porque Cristo é revelado lá. Você vê Cristo lá, você percebe Cristo. Nós precisamos correr em cima dessa verdade. 2 Crônicas 1, a Bíblia diz que Salomão sucedeu seu pai Davi. Ele sucedeu Davi. Nessa altura ele tinha em torno de 20 anos de idade. Muito jovem. No verso 5, nós vemos que Salomão foi ao tabernáculo e ofereceu mil sacrifícios diante de Deus. Sabe qual que era a prática do sacrifício lá por pecador? Cada pecador sacrificava um. Ele sacrificou quanto? 1000. Por ele e pelos outros. Mostra um coração generoso de Salomão. Expõe a generosidade dele. Ele ofereceu 1000 novilhos. Ele certamente estava oferecendo pelos seus também, pelos outros, pelos seus pecados e pelos outros. Pela sua vida e pela vida dos outros. Então, ele estava exercitando generosidade. Generosidade é algo que deve ser exercitado.
Eu sou generoso. O que você faz para ser generoso? Compartilha. Não adianta você falar que você é generoso se você não compartilha. Não tem possibilidade de você ser generoso. Generosidade, ela é exercitada. Então ele era muito jovem, mas interessante a gente entender uma coisa. Ele era muito jovem, tinha só 20 anos. Como é que ele aprendeu isso? Com quem que ele aprendeu? Não foi com a vida dele. Foi com a vida do seu pai. Davi era alguém generoso. Davi era alguém generoso, ele aprendeu com Davi. Então naquela mesma noite, Deus apareceu para ele em sonho. E disse para ele: pede-me o que queres que eu te dê, Salomão. Salomão então pediu para ele. Pediu o que para ele? Sabedoria. Então quando enfrentamos problemas, muitos pensam em pedir dinheiro. Né? Você poderia pedir isso, né? Dinheiro, né? Mas melhor do que pedir dinheiro, amado, pede sabedoria. Quando nós passamos luta financeira, a gente pede dinheiro. Melhor do que pedir dinheiro é pedir sabedoria. Então não existe realmente problema financeiro, mas existe problema de falta de sabedoria. O pastor Luiz fala muito sobre isso. Não existe problema no seu casamento, existe falta de sabedoria no seu casamento. Não existe problema financeiro, existe falta de sabedoria na vida financeira. Você está entendendo ou não? Nós precisamos de clamar por sabedoria. A sabedoria vai te capacitar a lidar com a dificuldade financeira, vai te capacitar a lidar com o seu problema no conjugal, vai te capacitar a lidar com o problema de educação dos seus filhos, vai te capacitar a lidar com o problema na empresa que você trabalha. A falta de sabedoria vai criar um problema, mas a sabedoria vai resolver tudo isso. Se você for sábio, o Senhor te dando sabedoria, você vai conseguir passar por tudo isso. Uma gota de sabedoria de Deus, amado, pode resolver qualquer problema. A verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus. É isso que você precisa. A verdadeira riqueza é sabedoria. É a sabedoria de Deus. Não é sabedoria humana, não. É a sabedoria de Deus. Então Salomão recebeu sabedoria logo depois de realizar o quê? A sua oferta generosa. Vai prestando atenção no que eu estou querendo compartilhar com você. Vai aprendendo isso aí, vai entendendo. Então ele foi fiel na riqueza injusta. E Deus lhe deu as verdadeiras riquezas. Ele expressou generosidade, ele exercitou generosidade. Outro exemplo, ele expressou generosidade, ele exercitou generosidade. Outro exemplo que nós temos na Bíblia aqui é Abraão. A palavra do Senhor fala que Abraão, em Gênesis 15:1, que o Senhor apareceu para ele e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então, em Gênesis 15:1 o Senhor aparece para ele e fala para ele: eu serei seu escudo, e seu galardão será tremendamente grande, poderosamente, né? Sobremodo grande. Mas interessante você entender quando que aconteceu isso. Versículos anteriores a esse, mostra Abraão dando dízimo de tudo a Melquisedeque. Ele dando dízimo de tudo que ele tinha. Então, se você ler um pouco antes, mostra ele dando dízimo de tudo. Então, se somos fiéis no dinheiro, o Senhor nos confiará as verdadeiras riquezas. É isso que você precisa de entender. Se uma pessoa não é fiel no uso do dinheiro, o Senhor não vai te confiar a verdadeira riqueza. Abraão foi fiel, Salomão foi fiel nas riquezas. E você? Como é que você tem lidado com as riquezas, com as finanças? Como você tem lidado? Então, uma pessoa assim, ela não é confiável. Uma pessoa assim, para você ter ideia, é um princípio aqui na videira. Para se tornar um líder de célula, o irmão tem que ser dizimista fiel. Porque, presta atenção, se ele não é capaz de ser fiel, como é que ele vai conduzir o rebanho, que é mais precioso ainda? Aqueles irmãos puros ali, ele conduzindo aqueles irmãos, uma pessoa que não é fiel. Nós não podemos aceitar, não é pelo dinheiro, não. É pela fidelidade, é o caráter que está sendo avaliado. Sendo avaliado ali é o caráter, é a fidelidade dele, é o comportamento de aliança dele. Não pode.
Então o coração que se abre em generosidade é o mesmo coração que vai receber a sabedoria. Alguém que é generoso vai ter sabedoria, vai ser sábio. Então, quando ele fala, nós obedecemos. A sua palavra é absoluta, nada pode ir contra ela. Em nome do Senhor Jesus. Então seja fiel na aplicação do alheio. Lucas 16, 12. Seja fiel na aplicação do alheio. José ilustra o ponto de sermos fiéis na aplicação do alheio. José do Egito. Porque José, ele foi alguém que foi fiel. Né? No verso 12, que nós falamos aqui do que é ser fiel à aplicação do alheio. Ele foi alguém fiel. O Egito tornou a nação mais poderosa do mundo. O Egito se tornou a nação mais rica do mundo. Por causa de quem? De José. Por causa da fidelidade de José. Faraó enriqueceu por causa de José, da sabedoria de José. Por causa da sabedoria. Foi ele que identificou que teria a fome, que teria a prosperidade e que deveria construir os grandes celeiros. Foi ali que começou os grandes armazéns. Hoje você anda nas rodovias aqui de Goiás, nas beiras das rodovias, você vê um monte de armazém. Isso foi invenção, tinha que pagar os royalties para José, para a família de José. Porque foi ele que criou os armazéns. Sabedoria, por isso se tornaram os mais ricos. Então há cristãos que possuem uma atitude muito ruim quando trabalham com um patrão incrédulo. Quando trabalham com um patrão do mundo. A atitude deles é: por que eu vou trabalhar tanto para enriquecer patrão? Você deveria enriquecer o patrão, sim. Está ali para isso. Mesmo que o seu patrão seja ímpio, você está lá para fazer ele prosperar. Que mentalidade mais equivocada alguns têm. Então, você está lá para isso. Se você é fiel com o alheio, com o do outro, Deus vai dar para você o seu próprio negócio, acompanhado da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Seu patrão vai passar e você vai para frente, porque você tem a sabedoria de Deus. Seja fiel. Não é porque você é parte da igreja que Deus vai te prosperar automaticamente, amado. Não, eu estou indo na igreja, agora vou prosperar. Não! Não é verdade isso. Você é abençoado sim por estar aqui na igreja, por ouvir essa mensagem. Mas você precisa de cooperar segundo os princípios da palavra de Deus. O princípio é o que antecede qualquer coisa. Se você usar os princípios, vai anteceder sua prosperidade. Você tem que exercer esses princípios. Princípios são o que vão fundamentar, vão calçar, vão dar sustentabilidade para aquilo ali acontecer. Sabe? Sempre que lhe aparecer uma oportunidade de ofertar, escute isso que eu vou te falar aqui, amado. Sempre que surgir uma oportunidade de você ofertar, entenda isso como oportunidade para você prosperar. É uma oportunidade de você expressar generosidade. Generosidade. Eu não abro mão, irmãos. Eu fico pensando aqui a importância dessa obra, dessa aqui, ó, das missões. O pastor Luiz está falando que está abrindo lá no Paquistão, tudo quanto é esses lugares onde Sudão, onde os crentes são perseguidos e mortos. Está abrindo igreja no Sudão do Sul. Eu até ouvindo ele falar, né? Ele estava pregando na França, eu escutando a pregação dele, e ele... Alguém aqui sabe? Eu tenho certeza que você não sabe onde fica o Sudão do Sul. Aí alguém levantou a mão lá, eu sei. Aonde? Do lado do Sudão do Norte. Ele falou, tá certo, é do lado mesmo. Mas ninguém sabe onde é, na verdade. Onde fica aquele país. Mas a videira está indo para lá. Em vários lugares a igreja está sustentando esse trabalho. Então, assim, é uma oportunidade que nós temos. Sabe? É uma oportunidade. Toda vez que falar de uma oferta, não sinta assim, está querendo bater minha carteira. Não aceita essa seta na sua mente. Não aceita esse pensamento. Rejeita esse pensamento. Esse pensamento é o diabo querendo blindar o seu coração, blindar o seu entendimento. Então, Deus quer te dar uma oportunidade para você ter colheitas. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Para você colher, você tem que
Mais forte, gente. Para você colher, você tem que plantar. O Senhor usa, Ele nos dá uma instrução para a gente prosperar. Mas você tem que entender que você tem a sua participação em no tudo. Então toda colheita começa com uma semente. Nunca menospreze o poder de uma semente. Sua semente semeada vai multiplicar, mas a sua semente guardada na sua carteira, na sua conta bancária, não vai multiplicar. Vai multiplicar se você semear. Também você prospera quando você recebe a semente para semear. Então, quando você recebe, a palavra do Senhor fala que Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Então, você está recebendo, talvez você poderia muito bem ter na sua carteira aí, ter na sua conta, porque hoje em dia ninguém anda com dinheiro em espécie. Você ter lá o dinheiro que você planejou. Vou comer um sanduíche. Pode comer, irmão. Não estou de olho no seu sanduíche, não. Mas você pode muito bem falar assim, peraí, eu vou fazer uma dieta hoje, mas eu vou semear o meu sanduíche. Estou te ensinando, eu não estou querendo o seu sanduíche. Nem quero que você passe fome. Eu estou querendo te dizer que às vezes você pode entender que o que está nas suas mãos não é apenas pão, mas é uma semente. E semente deve ser semeada. José aprendeu isso com o seu avô. Com quem que ele aprendeu isso? Com Isaac. Em quando foi que ele aprendeu isso? Quando Isaac, em tempos de seca. Tempos de seca. Alguém planta na seca? Na terra seca, alguém planta? Planta quando tem chuva. Ele plantou em tempos de seca, ele aprendeu que em tempos de seca, e ele colheu as 30, 60 e as 100 por um. Ele colheu 100 vezes mais. Tempo de crise, o que as pessoas falam para você? Tem que guardar, você tem que poupar. Pode economizar, irmão, pode guardar. Mas em tempo de crise é a hora que você precisa de mais semear, é nessa hora. Pode guardar, sim, pode ter sua reserva. Não sou contra você ter sua reserva, não. Mas em tempo de crise, nunca abra mão de semear. Isaac não abriu mão. O mundo quer que você não semeie. O mundo não quer que você colha, que você venha colher. Mas tem um critério nessa oferta, amados. Tem um critério que você não pode abrir mão desse critério. Pergunta para mim, que critério é esse? Pergunta para mim. É dar com alegria. Tem gente que dá, porque o Ítalo falou aqui, nós temos que construir, temos mesmo. Eu até aceito você dar sem alegria. Mas Jesus não. E você não está dando para mim. Eu vou aceitar porque eu não vou saber. Mas o Senhor não aceita a sua oferta sem ser com alegria. Por isso mostra que ele está preocupado é com o quê? Com o coração. Ele não está preocupado com a sua oferta, não. Porque se a sua oferta não vier, vai vir de outro lugar. Sabe? Mas ele está preocupado com se você vai dar com alegria. Então, o mundo todo fala para você guardar. E aí você vai ficar com qual opinião? A do mundo ou da palavra? Que está falando para você semear. Você vai ficar com qual opinião? Dos matemáticos, dos financeiros, dos comentaristas das canais de televisão? Ou você vai ficar com a palavra que está falando para você em tempo de crise semear? Em tempo de crise trazer a sua oferta e o seu dízimo? Mas está falando que tem um critério, dar com alegria. 2 Coríntios 9, verso 6. Isso vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Cada um dá o que você quer dar. Não tem oferta estipulada aqui, não. Às vezes, vem quando a gente faz, vamos dar 100, quem pode dar 100? A gente quase, acho que nunca fiz isso aqui, mas isso existe. Aqui cada um vai dar o que você tiver proposto no seu coração, como está dizendo Paulo aqui. Não com tristeza, ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Você vê alguém precisando, irmão, você desvia a rota. E vai precisar pedir alguma coisa. Você deveria se alegrar e dar. Isso pastor, mas isso aí só se Jesus vier aqui para dar conta de mudar. Mas eu queria que você orasse para o seu coração, para essas verdades se tornarem realidades em você.
Porque Deus pode, aqui ó, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, presta atenção no que eu estou lendo para você. Não deixa a distração, não deixa ninguém tirar a sua atenção. Ó, porque Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla, grande, ampla, um lugar amplo. Você vai num lugar lá, nossa, como lá é amplo, é grande. É maior do que eles precisam, é grande. Ampla suficiência, até mais do que você precisa. Olha, dá com alegria, olha a consequência de dar com alegria. Ampla, o Senhor vai fazer superabundar na graça, te dando ampla suficiência em tudo, né? Superabundez em toda boa obra, para que você tem ampla suficiência para quê? Para você superabundar na obra, para você transbordar na obra. Qual que é a obra? A obra não é só aqui na videira, não. Seu primo lá que está passando por uma necessidade. Seu vizinho que está cortando a energia dele lá. E você está sabendo, e você pode. Está me entendendo ou não? Então, Paulo diz aqui, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Você vai ofertar com abundância? Presta atenção. A abundância para um aqui é diferente da abundância para o outro. Porque aqui nós temos pessoas aqui que não trabalham. Como é que ele vai dar a mesma oferta que um irmão que tem uma empresa, que tem faturamento? Claro que não! Mas ele está ofertando na abundância, ele está ofertando muito. Vejo o irmão Antônio lá, ele trabalha com hortaliça. Aí ele fala assim, eu vou dar 30 pés de alface. É muito! Ele tem 300. Um exemplo. Não sei quantos que ele tem lá não, deve ter mais. Mas é muito! Porque é o que ele tem de mais valioso lá no quintal dele, é esse alface, é a hortaliça dele lá. E ele vai lá e fala e dá. Sabe, amados, é importante você entender isso. Na verdade, esse texto aqui fala de atitude e não fala de valor da oferta. Está falando da atitude, de não abrir mão, de ver essa obra romper, de ver as missões crescerem. Eu não abro mão, eu vou dar a minha oferta. Para mim vai me custar. Não vai ser das moedas que vão sobrar da minha carteira, não. Vai ser algo que vai me custar. Mas eu vou dar a minha oferta, porque eu creio nessa mensagem. Eu creio nessa palavra. É algo que queima no meu coração, amados. Quero te convidar para ficar de pé. Sabe o que quer dizer um coração entristecido? Na visão de Deus? Coração maligno. Nossa, pastor, pegou pesado agora, hein? A palavra de Deus é que diz isso. Cuidado com o coração maligno. Cuidado. Deuteronômios 15, do verso 7, fala assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, a tua terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirá de todo a mão e lhes emprestará o que te falta, quanto baste para a sua necessidade. Livremente lhes darás, e não será maligno o teu coração. Livremente vos dará, e não será maligno o seu coração. Coração que retém, que não é generoso, é um coração maligno. Quando lhe deres, pois, continuando o texto,
Por isso, te abençoará o Senhor. O Senhor vai te abençoar quando você der de coração limpo. Olha que coisa preciosa. O teu Deus em toda obra e em tudo que emprestardes. Por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra. O Senhor vai abençoar o quê? A sua obra. O que é a sua obra? É onde você põe a mão. Tudo que você faz vai dar certo. De Deus não se zomba, amado. Isso aqui é a palavra de Deus. Não fica me olhando com um olhar assustado, não. É a verdade. Se você for generoso, o Senhor vai te fazer prosperar em tudo que você fizer. Se você fizer com alegria. Então o Senhor diz que é possível dar. E mesmo assim, dar com um coração maligno. Ah, que saco, né? Não queria fazer isso, não. Não era para fazer, não. Mas toda vez vai lá, tem que falar disso. Aí o coração vai ficando sem generosidade. É o coração que dá, mas faz sem alegria. Você dá, mas faz sem alegria. Você deve cultivar a alegria no seu coração aí agora, para você preparar a sua oferta. Eu não queria que você abrisse mão da oferta. Eu quero que você prospere, amado. Mas que você, se você for fazer, faça com alegria. Se for sem alegria, não traz. Não traga a sua oferta. Interessante que a palavra de Deus fala que Deus ama quem dá com alegria. Ele falou aqui que ama quem dá com alegria. Mas Ele ama todo mundo. Ele ama todos nós. Você crê que Ele ama todos nós? Ele ama todos nós, mas Ele ama quem dá com alegria. Mais ou menos como um pai que tem alguns filhos. E os filhos vêm, um dos filhos vem e fala: pai, como eu amo o Senhor. Como eu te amo, pai. Vai lá e às vezes tira o sapato do pai, do pé do pai, leva um copo d'água para o pai. E os outros só falam assim: passa o Pix. Cadê o Pix? Ele ama, mas qual que ele vai amar mais? Qual que ele vai amar mais? O que não está interessado nas coisas que o pai tem, mas está interessado no pai, no que agrada o pai. Deus ama quando você faz e dá com alegria. O fato de você trazer a sua oferta e trazer uma oferta com alegria. Interessante nos cultos africanos, né? A gente já passou aqui, eu já assisti esse culto aqui, mostrando o culto aqui. Os irmãos vêm dançando, com a oferta na mão. E está tocando louvor, e eles vêm dançando e depositam no gasofilácio o dinheiro e vai embora sorrindo. Irmão, preste atenção na sua expressão quando você vem trazer o envelope do dízimo, da oferta. Vem alegre. Vem alegre. Que privilégio poder plantar. Que privilégio poder semear. Vem alegre. Pede oportunidade, mais oportunidade para o Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Sabe, amados, vamos ter agora uma grande oportunidade de ofertar hoje, aqui agora. De semear. Uma grande oportunidade de sermos fiéis no pouco. De fazermos com alegria. Você tem a oportunidade de ser fiel no pouco e fazer com alegria. Você tem uma oportunidade. Iremos colher a verdadeira riqueza. Você quer receber a verdadeira riqueza? A unção, a sabedoria. Aleluias. Quando você abre a boca tem poder. Meu Deus! Você vai receber. Você é diferente, amado. As pessoas vão falar que você é diferente. Você é diferente, Ítalo. Eu vejo algo diferente em você, não sei o que é.
Sabe mesmo não. É unção. É sabedoria. Eles vão lá buscar conselho com você. Aleluias. Mas você tem que entender um princípio. Tem um princípio por trás. Nós estamos aqui, não é fazendo uma vaquinha para pagar o salário do pastor lá. Não, nós estamos semeando. Nós estamos semeando. Você está entendendo isso? Isso é privilégio na sua vida. Tem irmãos aqui que eu fico impressionado. São fiéis, irmãos. Ele recebe R$10, ele dá R$1 de dízimo. De verdade, eu estou inventando não. Aí ele ganha na outra semana mais 20, ele põe 2. É a mesma pessoa, que eu estou falando assim, tem várias que fazem, mas eu estou dizendo assim, numa semana ele pôs 1, na outra semana ele pôs 2, na outra semana ele ganhou 100, põe 10. Você pode perguntar a essa pessoa se ela não está prosperando. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com um coração generoso, que dá importância. Então nós temos o privilégio de ter acesso a essas verdades. Verdades que nos libertam de enganos. Você está sendo liberto do engano aqui essa noite, amado. Você estava achando que era só trazer uma oferta. Você está aprendendo hoje que tem que trazer com alegria. Você está aprendendo hoje que tem que ser generosidade. Tem que ser com generosidade. Você está sendo liberto aqui de medos. Essa verdade está te livrando de medos. Você estava com medo de perder o emprego, medo. Se você perder o emprego, você vai prosperar. O Maynard, sabe, perdeu o emprego e prosperou. Cada vez que o Maynard vai para o emprego melhor. Quando você perder esse emprego, Maynard, você vai perder ele um dia. Você vai para o melhor. Porque não tem medo. O Senhor está te livrando do medo. O Senhor está te livrando do engano, de prisões, de avareza. A avareza nos prende. Tem uma pessoa da minha família, parente nossa, que ela é generosa com o tempo dela, com as habilidades dela, porque às vezes ela não tem recurso financeiro, mas você vê prosperidade na vida dela. Todas as férias ela viaja, arruma a casa, faz festa para as filhas, mas você vê ela disponível no tempo que ela tem, com o recurso que ela tem. Você vê na vida das pessoas. Abre a sua mente. Não estamos aqui de olho no seu recurso, não. Estamos de olho na sua prosperidade. Feche seus olhos. Deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração nessa noite. Nós estamos encerrando essa palavra. Deixe o Espírito de Deus mover no seu coração. Fala com Ele. Abre a sua boca aí onde você está. Pede para Ele te revelar.